Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. Hoje o episódio está sensacional, então fica até o final que você não vai se arrepender. Meu nome é Alexandre Abdum, estou aqui com o meu co-host de sempre, Marcelo Pazzo, especialista em tecnologia, criptos e tudo mais. Beleza aí, paz? Fala, Abdum, muitíssimo... de novo, toda vez boa eu faço tarde. isso, né? Não posso falar boa tarde. Vamos fazer o seguinte, Abdum, toda vez que a gente for gravar esse programa, eu vou falar boa tarde, dane-se, que é o horário que a gente tá gravando o vídeo, que é o que importa, né? Fala boa tarde pra quem estiver nos ouvindo. Se você estiver ouvindo de manhã, bom dia. Se estiver ouvindo à tarde, é boa tarde. Se estiver ouvindo à noite, é boa noite. Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez aqui, né, pra gente participar desse super papo. A gente vai ter com um super convidado aqui, mais que especial. Apresenta ele pra gente aí, Abdum. Exatamente, cara. Hoje a gente está com o André Kaplan, que é analista da LS Análise. A gente vai conversar com ele sobre mercado, sobre análise técnica, sobre long and short, derivativos e muito mais. Então, André, Kaplan, né? Seja muito bem-vindo aqui, cara. É um prazer ter você. Legal, pessoal. Boa tarde, aqueles que estão escutando o programa à tarde. Bom dia, se for de manhã aí, né? É um prazer estar com vocês aqui, da Opilab. E... Bom, vamos lá. Boa. Cara, primeiramente, obrigado aí pelo convite. A gente gosta de receber pessoas aí que tem mão na massa no mercado financeiro, que mostram o que fazem e tal. E você que faz bastante transmissão aí, bastante live, isso é bem interessante pra gente. Conta uma coisa, você já tinha alguém na sua família que investia ou que fazia trade? Como que você entrou nesse mercado? Alexandre, eu acho que eu entrei nesse mercado como todo mundo. Aliás, como a gente vem ao mundo, nu. Eu não entendia nada, eu fiz todas as besteiras do mundo, e claro que no começo eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, aliás, eu estou aqui só por conta disso, eu acabei perdendo dinheiro, né? Eu entrei no mercado mais ou menos em 2006, para 2007, uma baita tendência de alta, mais ou menos quando, aliás, um pouco antes da publicação da tripla classificação aqui do Brasil, a Times publicando o Cristo Redentor indo de foguete, né? Aquela coisa de mídia e etc. No começo eu até ganhei dinheiro, depois perdi tudo, e aí descobri que eu tinha que estudar bastante, aprender bastante para poder sobreviver como investidor nesse mercado, né? Nesse tempo foi quando eu conheci o Stormer, o Alexandre Volvax, o Leandro, o Thiago Bizzi, da LS Análise, né? E é engraçado essa história, porque e aí fui aprendendo com eles, né? Enfim, muito das operações direcionais em relação a posições mais longas, qual seja hoje, por exemplo, eu faço a parte de position na LS Análise junto com o Stormer, me posicionar com prazos mais longos, mas de maneira inteligente, protegendo o capital, a utilização das opções, inclusive como proteção dessa minha carteira, e assim vai. Mas teve um fato legal, porque eu já falei algumas vezes ao vivo nas minhas transmissões, mas foi como que eu fui parar do lado de cada tela, né? Porque para mim bastaria ser um bom investidor, ter recuperado meu dinheiro e ter ganho mais, como assim foi, ter sobrevivido ao mercado na base da experiência, né? Mas eu sempre olhava as transmissões da LS Análise, na época o Bizzi principalmente, e falava, puxa vida, um dia eu quero estar do outro lado da tela, né? E tal qual é na vida, você com objetivo afinco, aconteceu de surgiu o laço de amizade, etc., e me chamarem muitos anos depois, acho que isso demorou uns 10 anos, para eu estar transmitindo na LS já aí como analista CNPI, né? E o engraçado é o seguinte,
na época, era mais ou menos em 2009, o Stormer fazia o Position toda sexta-feira, mais ou menos ali umas 7 horas da noite. E eu tava recém-casado, né, com a minha esposa, tudo. E 7 horas da noite ela virava para mim e falava assim: bom, amor, vamos sair, né, aquela coisa. E eu falava: nossa, me dá só 2 horas da sexta-feira, porque eu preciso ver o Stormer, eu preciso ver o Position. Claro que estava ligado à ideia do meu objetivo, né? E isso foi muito tempo. Eu sou grato por ela ter aguentado também. Hoje ela é head aqui em Campinas da Liberta Investimentos, uma empresa parceira da LS Análise, é um escritório da XP Investimento. Cara, muito legal, assim, eu posso dizer que a minha história não demorou tanto tempo, foram 10 anos tentando, até porque também a gente tá numa época um pouco mais... de 10 anos para atrás, né, não era tão... A internet não era tão comum como tá agora, né, todo mundo não usava... A internet hoje até já tinha, fácil, mas não tinha mais vídeo, né, não tinha mais YouTube, mas eu conheci o Roxo também fazendo curso e eu fazia exatamente o que você falou também. Cara, eu marcava presença em todos os programas que tinha, todos os... Eu fazia questão de chegar primeiro para ele ler meu nome lá, né? E assim eu fiquei... Ele me conhecia da coisa, eu chamo uma live que teve lá, eu mandei uma mensagem, vamos fazer uma coisa junto, não sei o que, vamos fazer um robô. E aí a gente comecei a conversar com o Roxo e agora eu tô aqui do outro lado também, assim como você fez. Então é muito legal. É isso, né, Kaplan? Acho que quem tem que ter os objetivos, né? Quando eu comecei a fazer os cursos de aprender investimentos, eu falei, não, eu quero fazer parte desse time aí de alguma forma. Me esforcei demais, estudei demais, fiz muita coisa e tive a oportunidade de estar aqui do outro lado também, muito legal. Marcelo, toda vez que você tem um objetivo na vida, seja ele mais material ou mais filosófico, ou enfim, qual seja, o caminho em linha reta, ou seja, tentar andar em linha reta em direção àquilo, com força de vontade, você vai superar seus desafios, os obstáculos e tudo mais. Quando eu estava falando, e sem vergonha de novo de dizer, para aprender nesse mercado e estar onde eu estou hoje, eu tive que passar pela experiência. E a experiência dói, porque nesse mercado o erro é perder dinheiro. É tão simples quanto isso. Então as pessoas falam assim, o que é o stop, né? Por exemplo, stop. É essa parada. Stop deveria ser aquela região de preço em que determinada posição, se o preço chegar até ali, já não há mais sentido aquilo que você achava atrás, então você protege seu capital e sai daquela posição. Mas eu brinco que tem 3 formas da gente aprender também. Uma delas é pela experiência, ou seja, na paulada, que foi a que eu acabei passando. A outra poderia ser pela imitação, né? Então a gente reconhece grandes virtudes em outras pessoas, seja elas materiais ou filosóficas, esotéricas, espirituais, porque você poderia ter isso reconhecendo em várias pessoas. E então a gente imita, aprende com essa pessoa. No fundo, Marcelo, eu também aprendi opções com o Roxo. Porque o Roxo estava na LS lá atrás. Né? Sim. E eu reconheço muito o trabalho do Roxo, principalmente em relação ao que ele está trazendo do Taleb, dos efeitos de cauda. Magnífico o trabalho do Roxo. Né? Eu admiro muito ele. Vejo você também sempre nas lives com ele. E talvez a terceira forma seja algo mais difícil, que talvez nessa vida eu não vá conseguir, quem sabe na próxima, que é pela meditação, quer dizer, acessar o conhecimento universal e vir para dentro. Essa eu não aprendi ainda. Então, no mercado, eu aprendi com a experiência na porrada. Mas, pelo menos, pela dedicação, por cumprir meus objetivos, por guerrear comigo até conseguir, sobrevivendo ao mercado e aprendendo, hoje eu estou onde estou. Então, muito contente, acho que tem essas 2 formas que você falou, as principais aí, né? Pela meditação, essa aí eu nem cogitava. Mas mesmo quem quer fazer pela imitação, né, é muito difícil. Eu fui, né, na linha da imitação, aprendi muito, né, com os mestres aí, com os mentores,
Mas eu, mesmo sabendo que eu não deveria fazer, eu fiz e tomei também na cabeça. Acho que para realmente estar no mercado, quem nunca apanhou não vai estar, né? Porque com as coisas mais materiais é assim mesmo, Marcelo. né? Não tem jeito. A gente pode tentar estudar tudo sobre opções, long and short, arbitragem, DI, investimentos e etc. Mas a gente aprende muito nas questões materiais, a gente está lidando com dinheiro, capital, quando a gente toma as pancadas, né? Naquela linha de a esperança é a última que morre, né? Eu acredito que vai acontecer isso, então eu vou fundo, eu sei que eu tô certo, e o mercado é o grande humilhador, né? Os analistas fundamentalistas, a gente antes de começar aqui estava falando a respeito um pouco disso, eles têm um preconceito aí com a análise técnica, muitos deles ainda, né? Até hoje ainda tem essa parte. Para você, é um analista gráfico, né? Qual que é a importância da análise gráfica para você? Ou você gosta da fundamentalista também? Você usa isso? Como é que é? Você sabe que em várias, eu vou comparar com uma outra profissão, né? Uma graduação minha, eu fiz matemática na matemática, chama matemática aplicada, e depois fiz arquitetura. E na arquitetura também os arquitetos brigavam dizendo que os engenheiros sabiam menos ou mais. Tinha essa baita briga e eu sempre achei que um complementa o outro. O engenheiro precisa do arquiteto, tanto quanto o arquiteto precisa do engenheiro, para que a gente desenvolva sobre os aspectos de sombra, cor, espaço, ambientes agradáveis para o uso das pessoas, né? Na análise, no conceito de análise também não é diferente. O analista grafista que fica só no gráfico, vai faltar para ele coisas de embasamento fundamentalista, né? Se eu tô num ano onde é muito importante o tema commodities, por exemplo, quando a gente está vendo, e uma das formas de operar commodities seriam operar empresas que têm a excelência no trabalho da commodity. Por exemplo, eu tenho o Vale do Rio Doce, com minério de ferro, Petrobras, Enalta, Prio, R3 Petróleo na parte de petróleo, e assim vai. SLC Agrícola, maior produtora de algodão nosso aqui. Resumindo, voltando para um outro grande pessoa que eu considero, um cara que chama Larry Williams. Ele dizia o seguinte, e ele trabalhava muito commodities também, né? Então ele dizia o seguinte, a análise fundamentalista vai te dizer se você deve estar ou não naquela posição, se você deve estar comprado, vendido ou não estar naquela posição. Talvez a análise gráfica te diga o momento mais exato de você entrar num determinado ponto e sair em outro, e quando aquela posição já não está mais favorável, né? Então, é exatamente isso que o Stormer falou pra gente no podcast que a gente fez com ele semana passada. Ele falou, a análise fundamentalista te diz o que comprar, e a análise técnica te diz quando comprar. Quando comprar, exatamente, né? Isso daí é muito claro, eu nunca passei essa junto dos analistas fundamentalistas esse problema, né? Porque para mim é muito claro isso. Eu inclusive tento sempre aprender mais, tão quanto eu consigo, né? Porque senão a vida fica... Aliás, a vida é um eterno aprendizado, mas assim, a gente tem que dormir, se divertir um pouquinho também, né? Etc. Mas aprender com eles. E claro, que em todas as posições, principalmente eu lidando com prazos mais alongados, é necessário o entendimento de qual é a boa empresa, quais os fundamentos de uma boa empresa, né? Por que está numa determinada empresa, por que aquela empresa tem uma tendência de alta nos preços e não de baixa. Eu vejo muita gente tentando pegar fundos, nossa, e aqui vai ter um upside, quer dizer, um teto, né? Essa empresa agora vai valer 20, as pessoas, tal empresa a 20, tal empresa, e criam até nicks, né, para as empresas, nomes diferenciados. E eu gosto de comprar o que está caro, que é o que está forte. Assim, quando o mercado cai, ele cai menos naquelas empresas. É o que a gente chama de força relativa das empresas. E falando um pouquinho, então, de análise técnica,
Se você tivesse que pegar os indicadores que você mais gosta de olhar, ou de repente o seu setup, né? Como que tá o seu gráfico? Então você tem lá, sei lá, as bandas de Bollinger, você tem as médias móveis, você tem o índice de força relativa. O que você tem? Ou você é o cara que olha mais só o price action e o volume, por exemplo? Aí é uma outra coisa também que eu... Por exemplo, eu vejo muitas pessoas hoje falando assim, eu opero price action. Price action é análise técnica. É a mesma coisa. Se você for ver, por exemplo, Al Brooks, Larry Williams, Oliver Velez, price action igual a análise gráfica, né? Então, talvez as pessoas queiram entender como a movimentação do preço, os padrões de preço a qual a gente concebe uma maior probabilidade de um determinado acontecimento como price action. Mas se a gente tem ferramentas e dentro da nossa caixa de ferramentas a gente sabe usar aquelas, ótimo. O que a gente não pode deixar é a gente carregar uma caixa de ferramentas de 35 quilos, sendo que a gente usa 1,5 kg do que está lá dentro, né? Aí não vale a pena, aí você tem confusão, você tem dúvida e etc. Mas o que eu gosto no gráfico e a utilização das médias, que é o conceito mais básico, né? Uma média rápida com uma média mais lenta. Trabalho muito com a média de 200 períodos, com a média de 20 períodos, uma média mais rápida ainda, que tende a me levar a um determinado preço. Muito igual ao Larry Williams, a média de 9 exponencial. O Vélez usa a weight aritmética, dá mais ou menos a mesma coisa. E o padrão em que os preços se formam, né? O padrão de preço objetivando um determinado movimento curto. Se eu estou num swing trade, uma perna, né, de um rallyzinho que determinado ativo faça, ou posições mais alongadas, visto no gráfico semanal, por exemplo, até porque ele tira o ruído da volatilidade do gráfico diário. Legal. E assim, uma pergunta que eu quero te fazer, um pouco ligado com isso, mas você opera o seu próprio dinheiro? Você pode fazer isso? Porque normalmente analista não tem um monte de restrições. Você opera e, só para complementar, além de operar, quais são as estratégias que você mais gosta de fazer? Você gosta de fazer long short? Você gosta de fazer estratégia com opções? Você gosta de fazer só buy and hold? Como é que é a tua operação do dia a dia? Tá. Vamos lá, né? Realmente os analistas eles têm certas restrições ligadas às regras da PMAC, talvez criadas no sentido de que o analista não deveria propor qualquer tentativa de manipulação do mercado, né? Então, se eu estou recomendando determinada operação, em última instância eu poderia estar manipulando uma posição favorável a mim mesmo, ao meu benefício. Não é muito o que eu acho que acontece pelo volume que pessoas físicas podem promover em determinados ativos, né? Mas eu acho que esse é o centro da regra da PMAC. Então, quando eu estou recomendando, eu não posso operar aquele ativo por determinado tempo. E assim eu aprendi a conviver com isso, né? Tem boas oportunidades que eu falo, vou passar para as pessoas, lá na LS Análise, e tem outras oportunidades que eu falo assim, isso eu vou deixar para mim. Né? Então, mas eu acho isso, assim, uma palavra para falar, essa hipocrisia das regras da PMAC aí, né? Porque, teoricamente, se você tá recomendando uma posição que você vai comprar, é porque você realmente acredita naquilo. E, eventualmente, o seu trabalho é um bom trabalho, mas você sabe que tem muitos analistas aí que só fazem eu preciso indicar como alguma coisa, vai lá, pega uma que tá dando uma indicação gráfica lá e dane-se, né? Nem acredita naquilo, ele não compraria para ele e ele tá indicando, né? E eu acho que a gente fica nessa... A história do Taleb, né? O Skin in the Game. Eu gosto muito dessa história do Skin in the Game, porque, se eu tô recomendando e tô comprando é porque é legal. E aí, eu acho que uma solução simples para isso seria assim, quando eu falar de um ativo, eu só posso comprar depois que eu falei. E depois, quando eu for sair, eu tenho que avisar antes de sair.
eu acho que já resolveria boa parte dos problemas, porque se eu posso entrar só depois que eu falei, eu não vou ganhar com o movimento que eu vou causar, pelo menos não diretamente, ou não é um front running, né? E se eu avisar antes de sair também, o pessoal vai sair antes, eu vou sair perdendo nessa história se fizer um movimento muito grande. Aí você já resolveria esse problema de uma maneira muito mais simples do que ficar fazendo essas regras. Tem que fazer, não sei o que você pensa disso. Pior ainda, não é nem assim se eu estou entrando antes ou depois, é o tamanho do capital em relação ao que pode movimentar os papéis mais líquidos, né? Sim. Então, se você pega Petrobras, que vai movimentar aí bi por dia, o meu dinheiro não vai movimentar aquele papel suficiente para... Nem o dinheiro, talvez, das pessoas que estejam acompanhando. Mas, Marcelo, a gente também já teve no nosso mercado diversas histórias em manipulação de papéis menos líquidos e etc. Eu acho que faz parte a APMEC ter todas as regras possíveis para que o mercado seja o mais transparente possível, o mais justo possível e, enfim... Apesar de que eu também concordo contigo, né? Mas são regras. São regras. Então, mas aí, de acordo com essas regras, você consegue operar? Você opera, por exemplo, você poderia operar fora do Brasil. Você opera fora do Brasil? E quais estratégias que você gosta de usar? Sim, eu até... Por exemplo, vamos por algo que eu acho que tem que ter em qualquer carteira. A gente falar sobre criptomoedas. Eu tenho na minha carteira. Acho que vai dar um assunto bom aqui, né? Porque o Marcelo Pazza... Eu acho que é um assunto que qualquer um tem que estar bem ligado agora. Independente da volatilidade, independente do momento que está, do preço que está, da oportunidade que já passou ou não passou, se vai subir mais ou não. É um dos temas que a carteira deve compreender, né? Quando que você entrou em criptomoedas? Você foi um dos early adopters ou você entrou agora um pouco mais recente? Só para entender aí o timing. Eu já fiz operações em carteira digital há bastante tempo atrás, né? Saí, voltei nesse mercado. Claro que recentemente eu tenho uma posição mais parruda dentro do valor da minha carteira global, né? Quantos por cento da carteira? Eu não tenho mais do que 5% do valor total que eu tenho. Isso aí você vai deixando, tipo, é longo prazo para você? A ideia interessante da criptomoeda e de diversas formas de conduzir. O Marcelo estava me perguntando como é que você opera, qual é o seu sistema operacional. Vamos dizer assim, ao invés de tentar decifrar uma entrada, vamos tentar decifrar a questão do alvo. Há determinados movimentos, por exemplo, 20%, 30%, em que você pode converter o teu lucro em posições, devolvendo o teu financeiro inicial. Na medida em que você faz isso, você já não tem mais risco, o mercado lhe deu aquela posição, né? E a ideia seria, com a criptomoeda, você, ao longo do tempo do seu investimento, acumular o máximo possível de moedas, por exemplo, Bitcoin, né? Vamos falar da Bitcoin. Não pensando, inclusive, porque tem muita gente que fala assim, bom, peraí, quanto está o Bitcoin em relação ao dólar, quanto está o dólar em relação ao real? Essa ideia não funciona se você ficar triangulando assim. Não, você tem tal número de moedas. E qual é a ideia? Acumular o máximo possível. Do que? Desse ativo, né? Então você poderia ter mais de 5% então, na sua carteira? Nessa situação. Se eu conseguisse produzir dessa forma mais do que 5%, sim. Mas, Marcelo, o movimento é bem lento. Eu brinco sempre que a gente deveria comparar o campo dos investimentos com uma indústria, né? Então, você tem os operadores chão de fábrica, você tem o gerente, você tem o diretor, você tem os acionistas. Essa fábrica de fazer dinheiro com o mercado te dando o lucro, ela é bem lenta. Ela não, e esse é outro problema que eu vejo nos investimentos e nas pessoas. A velocidade com que elas querem enriquecer rapidamente.
Sim. Isto é que traz talvez os maiores problemas. O Vélez já dizia o seguinte, o Oliver, ele falava o seguinte: toda vez que você está numa posição e aquela posição te machuca, quando está vindo contra, e você tem um limite de parada que é financeiro, né? Sim. Seja stop técnico ou não, etc., ele acaba sendo financeiro. Ou financeiro em relação à porcentagem da sua carteira, ou financeiro em relação ao valor que aquilo representa para você, e etc. Então, toda vez que você se machuca demais com uma posição, é porque você está super alocado nela. Sim. E o maior problema e as maiores perdas das pessoas talvez venham disto, né? Transformar isto num jogo, cujo objetivo é o enriquecimento muito rápido. É possível? Então, eu tô perguntando isso para você, porque, por exemplo, no meu caso especificamente, quando eu comecei lá, eu também tinha uma posição conservadora, um pouco mais agressiva que a sua, eu comecei com 10%, porque é um ativo que eu acredito mais e tudo mais, então eu tinha mais um percentual maior, mas era só 10%. E eu mantive esse investimento para mais longo prazo. Eu mantive ele. Quando eu fiz 5 vezes o valor, e assim, eu fiquei um ano, mas praticamente um ano ele ficou ganhando e perdendo, praticamente ali no 0-0, que foi um ano e pouco atrás aí que o Bitcoin ficou travado. E aí quando ele começou a subir, quando eu fiz 5 vezes o valor que eu tinha colocado inicialmente em criptos, eu não tinha só Bitcoin, eu tinha outras altcoins também que ajudaram bastante. Aí quando ele fez 5 vezes eu tirei 20% da minha conta, ou seja, eu tirei meu risco. Eu fiz exatamente a mesma estratégia que você está falando, só que eu esperei mais. E aí, mesmo fazendo isso, eu ainda estou com 10 vezes o valor que eu coloquei inicialmente. E hoje a minha carteira já passou a ser 50% em criptos, só com o lucro do mercado. Então eu fiz a sua estratégia, só que eu fiz ela um pouco mais agressivamente, né? Ao invés de subir o 20%, eu tiro o lucro, eu deixei a coisa andar, até porque também, aí cada um obviamente está no seu ramo de atuação. No meu caso é mais cripto mesmo, então é um mercado que eu estou mergulhado nele, eu entendo ele mais profundamente. Então eu tenho mais segurança para fazer isso e acreditar dessa forma, né? E eu sabia também que se eu perdesse, quando fez 5 vezes lá que eu fiz o meu capital, se eu tivesse feito, se voltasse para 2 vezes, para mim tava tudo bem. Isso, e acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem que ser assim, né? Você tem que ter o teu mercado, eventualmente com ações você teria coragem de fazer a mesma coisa, que é um mercado que você conhece melhor. E aí eu fiz exatamente a mesma estratégia, só que de uma forma, por isso que eu te perguntei se dá para ser mais, né? Porque no meu caso eu consegui fazer mais. Sim. A medida de risco, inclusive, ela não é uma fórmula matemática, ela é pessoal da pessoa, ela é pessoal. Isso. Então, assim, há que se resolver outras coisas. Por exemplo, tudo bem, a gente está falando sobre criptoativos. E os investimentos em juros, DI, os investimentos em ativos dolarizados poderiam até ser as criptomoedas, mas outros ativos, como resolver também câmbio, como resolver investimentos em fundos imobiliários, como resolver investimento. Então a carteira ela é maior e o risco muito pessoal em relação à volatilidade que aquilo pode representar para você, né? Legal. Eu ia até perguntar para você, o Paz, você falou que tá com 50%, você não planeja, de repente, fazer uma realocação? Eu fiz essa primeira realocação de Bitcoin, especificamente, depois eu fiz Ethereum, que tava, porque assim, a minha alocação por exemplo, 60% Bitcoin, depende da época, tá? 60% Bitcoin, 20% Ethereum, o resto eu divido entre outras. E aí, eu tava com 70% em Bitcoin, tava com 60% Bitcoin, 30% Ethereum. Ele passou do meu limite, demais, né? A parte de Ethereum. Aí eu descasquei Ethereum, voltei para Bitcoin, agora eu tô com 80, 10 e o resto em altcoins. Então, nesse momento ainda, como eu ainda acredito que estamos numa tendência de alta, como os valores, as informações macroeconômicas me dizem que ainda é um bom momento estar exposto, eu não tô, eu tô deixando a coisa acontecer, porque assim, deixa os seus vencedores vencerem, eu tô deixando, até porque eu já tô sem meu risco inicial, eu não tenho mais o risco, isso me dá uma tranquilidade muito grande para me manter na posição, só com o lucro que eu tô lá. Só que eu pretendo sim descascar quando eu achar que os sinais de mercado que estão deteriorados de alguma forma, que
eu acho que tá perigoso demais, eu vou descascar uma parte. Não ficar exposto, eu não vou, provavelmente nunca ficarei, né? Sempre vou ter um percentualzinho ali. Mas pretendo sim diminuir para poder até comprar mais quando cair de novo, se acontecer uma queda, que vai acontecer, né? Uma coisa é fato. É favorável, inclusive, Marcelo, a posição, não só pela tendência, né, que é tua amiga, e claro, quando você espera a modificação de uma tendência mesmo, você nunca vai pegar o topo, você nunca vai sair do topo. Exatamente, nem tô tentando. Você acaba tendo que devolver uma parte, tudo bem, são assim os investimentos, mas, por exemplo, a gente tem uma questão dos juros nos Estados Unidos, a pressão inflacionária, agora mesmo com o petróleo, por exemplo, o canal de Suez expôs uma fragilidade da globalização em relação a coisas que não são de nosso controle e coisas que são em relação à liquidez que o Fed dá, a alta das commodities que geram no ciclo econômico uma pressão inflacionária que é danosa, inclusive, para as posições de renda variável global. E quando acontece isso, somado a eventos que a gente não controla, o mundo fica, opa, nossa, a gente está perigando. E as pessoas terem algo como uma reserva de liquidez, porque um ativo deveria ser aquele que produz, então, riqueza para você, né? Quando você tem uma posição acionária, aquela empresa vai ter que te pagar dividendos. Então, quando você tem um fundo imobiliário, ele vai te pagar um aluguel, um dividend yield. Quando você tem uma posição em juros, aquilo também está te provendo um determinado rendimento, vamos por assim, IPCA+, ou alguma coisa. Aliás, esse investimento super importante, IPCA+, se for ver, se você tiver 100% em IPCA+, claro que não em relação ao Bitcoin, mas em relação ao IBOV, ao Bovespa, estaria melhor IPCA+, no 100%, né? E aí eu estava dizendo que então você vai acabar, é uma posição favorável você ter uma reserva de liquidez em dólar, quando as pessoas começam a perceber e falar assim, será que o ouro é que faz essa posição de reserva? A gente teve uma queda de mais de 20% do topo do ouro até agora, estamos num suporte muito importante. Tem até uma reação do mercado, sim, tem até uma reação do mercado. São posições de ouro, são facilmente trabalhadas via opções, inclusive. Não muito aqui no Brasil, mas fora, muito mais fácil por causa da liquidez. Mas a criptomoeda está numa posição extremamente favorável, né? Porque poderia ser essa reserva de liquidez. Mas você estava falando de gerar caixa, né? O Bitcoin não gera caixa. Não gera caixa, por isso eu não vou chamar ele de um ativo, e sim uma reserva de liquidez minha, né? Onde eu ponho minha reserva. Agora tem sim, por exemplo, algumas pessoas importantes, eu concordo, dizendo, por exemplo, será que ela serve como moeda hoje? Mesmo que as pessoas aceitassem. A volatilidade que ela tem em si impossibilita isso. Né? Cabe uma maturação ainda há muito tempo. E também a criação de uma moeda, vamos por assim, não são 10 anos, inclusive, que fazem isso. Né? Quer dizer, demora muito tempo mesmo. Mas ainda falta um amadurecimento em relação ao propósito, que poderia ser então uma moeda de troca. E nessa questão a volatilidade teria que diminuir muito, porque não há como trabalhar com uma moeda que você tem esse varia 30% no dia, né? Até interessante até 30% ou mais no dia. Falando de volatilidade, o índice do VIX, ele tá pela primeira vez hoje deu uma despencada. Desde fevereiro de 2020, ele já tá nos níveis pré-pandemia. Porque no dia 24 de fevereiro de 2020 foi quando deu aquele salto gigante, que ele passou de 17, aí já foi para 22, já foi subindo, e agora ele tá em 17 de novo. Então, pela primeira vez desde o Corona Crisis, desde o carnaval passado, o VIX está no nível pré-pandemia. O padrão dele deveria ser menor do que isso se a gente não tivesse uma tensão maior. Uns 13, 14% ali, né? Exato, 12, 13, 14. Agora, e ele hoje deu uma baita queda, até porque também o S&P
enfim... Subiu QQQ subiu 1.7. Exato, a gente não acompanhou aqui, mas a gente tem feriado amanhã, talvez. Aqui, às vezes, as coisas são um pouquinho diferentes. Aqui é Brasil. Agora, eu entendo o VIX, mas ele é uma medida de volatilidade. A gente está aqui falando sobre o UpLab, sobre opções, de delta 50. Então, assim... majoritariamente, né? Ele considera majoritariamente, vamos pôr assim, o que está acontecendo com o preço agora. Ele não mede a atenção dos operadores ou do mercado, vamos pôr assim, nos eventos mais distantes da distribuição normal, vamos pôr assim. Então, por mais que ele caia, ainda não foge a possibilidade de que a gente tenha um evento em que ele volte a subir muito e a gente esteja nas caudas. Não, então, inclusive, Kaplan, a gente acredita que precisa que o VIX realmente caia, né? Bastante, para que aconteça um evento desse. Enquanto todo mundo está esperando que vai ter alguma coisa, não vai acontecer. Esses eventos vêm quando ninguém espera. Marcelo, você sabe que eu nunca vi assim alguém chegar para mim e falar, eu nunca vi uma crise anunciada, eu nunca vi um desastre anunciado. Olha, Kaplan, tira suas posições e avisa teus amigos também, porque crise, tô chegando e eu vou destroçar. Até pode ter alguém que faça, tipo o cara do Big Short lá, né? Como é que ele chama? O Michael Burry, né? Michael Burry. Ele anunciou, só que ele ficou sentado anunciando mais de 1 ano e meio, demorou mais, né, um tempão. Mas também ele sofreu muito, quase quebrou. Quase quebrou, né? Exatamente. Pra conseguir, assim, mas... Quando alguém anuncia, todo mundo chama de doido, aí, inclusive. Inclusive, ele anunciou de novo, só que dessa vez ele tomou um chacoalhão da SEC, né? A SEC, que é a CVM americana. Ele alertou, ele fez um monte de post lá sobre inflação, um monte de tweets sobre inflação e teve que tirar, deletou o Twitter dele, né? Deve ter tomado um susto aí, o pessoal da regulamentação lá. Então, em primeiro lugar, eu nunca vi crise anunciada. Isso não seria muito fácil. Segunda coisa, e isso para tudo na vida, né? Tem que ter aquele céu de brigadeiro, sabe? Sim. Céu azul, limpo, com todo mundo falando, nossa, agora tá maravilhoso, o trem ruim acontecer mesmo. Sempre tem que ter Lamborghini assim. rosa, né? Lamborghini rosa tem que ter. Sempre foi assim. Tanto é que vamos lembrar, talvez na última grande crise que a gente teve, aqui a gente tinha ganho o investment grade. Sim. Cristo Redentor era Times, eu me lembro bem porque eu estava ali ganhando e depois foi complicado. Ali eu não conhecia muito. Agora, você já tinha alguns indicadores, vamos por assim. Por exemplo, você via que enquanto as blue chips nossas ainda subiam, as small caps estavam assim, arrebentando para baixo. Tinha também um nível de IPO muito grande. Várias empresas fazendo IPO. A coincidência que talvez isso esteja acontecendo agora, eu não sei. Mas eu concordo contigo. É necessário que o VIX caia, ou seja, a gente tem aquele céu de brigadeiro. E quando a gente tiver esse céu de... O Oliver Velez tem essa frase, né? Ele vira e fala assim, quando o mar está muito calmo, quando o céu está muito azul, eu corro para as cavernas. Que vai vir, né? E a volatilidade tem uma coisa certa sobre ela, né? Que muita volatilidade não permanece por muito tempo e pouca volatilidade também não, né? Vai ter em algum momento, tem um evento que faz ela estourar, né? Exatamente. E aí tem o seguinte, né? Tem como eu trabalhar isso? Só tem uma forma. Tá ligado às opções. Porque, por exemplo, alguém poderia chegar e falar assim, vou fazer uma posição vendida short em BOVA com a correlação da minha carteira. Tá, mas às vezes essa correlação vendida em BOVA em relação ao preço, aluguel e etc., o custo dela, mas a distorção que pode haver da correlação por causa da concentração do nosso mercado em poucas empresas, às vezes seu papel está caindo e BOVA está subindo. Se você pegar os bancos hoje sofreram. E normalmente os bancos são o último setor a fazer um topo no mercado, né?
E eu acho que o nosso mercado, eu estou autista para o nosso mercado tem mais espaço para subir ainda. É só os bancos recuperarem que a gente vai lá no centro. Exato, só eles representam 26% do nosso mercado. Então, o nosso mercado, se ele tem um defeito, é a alta concentração de poucos setores e poucos papéis. Petro também, se juntar Petro e Vale. E a única forma de você realmente se proteger contra essas possíveis eventos que acontecem, e não são raros, porque a pessoa que fala assim, raramente ele ocorre, ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, utilizando a matemática clássica, ou modelos da física, como a gente utiliza no long and short, por cointegração, por exemplo, é um modelo matemático da física, em que a minha segurança é o stop financeiro, né? Vem com as opções. A única forma de se proteger com isso vem com as opções. Então tem diversas formas de fazer isso. Uma das que as pessoas muito falam, inclusive o roxo, é a compra do pozinho. Inclusive até falando de compra de put, né? Porque justamente nesse nível que o VIX está, muita gente, né, pré-pandemia, estava aproveitando esses níveis baixos de volatilidade, né? Claro, fica mais barato. Para começar a montar essas barato. Posições. Na verdade, antes mesmo da pandemia, porque alguns dias antes podia estar no mesmo nível, mas a gente chegou lá, acho que abaixo de 10. Exatamente, né? Quer dizer, você ali estava baratíssimo. Estava baratíssimo. Exatamente. E aí depois vem a pergunta... Pode concluir. Depois que o avião caiu, não adianta você pôr o cinto de segurança. Exato. Aí o avião caiu. Então, assim, e eu tenho uma regrinha, né? Assim, para mim é simples. Eu acabo chamando de dízimo que o mercado me cobra. Eu pago ao mercado todos os meses uma parte do meu lucro em forma de proteção. Mas você faz isso em tendência de alta, Kaplan. Pô, por que você não dá teu dinheiro então para mim? Eu poderia fazer mais ou coisas melhores, né? Por isso que eu chamo de dízimo. Eu gosto, eu entendo que eu devo fazer isso protegendo minha carteira. Então, quanto mais ele sobe, mais eu vou me proteger. E me conta aí, você faz isso com pozinho ou você faz isso com trava de baixa, com mais perto do dinheiro? Depende do momento, Marcelo, depende da volatilidade implícita, depende se eu quero fazer um trade de retorno à média da vol. Para mim, assim, muito do trabalho das opções, em que é diferente das posições de ações, porque você tem o tempo agindo, nas ações não. Além do tempo agindo, o que pode gerar corrosão, você tem o efeito da movimentação do preço do ativo mãe e dos juros, vamos por assim. Menos importante, mas enfim, também envolvido nas questões. E da volatilidade implícita, que é uma questão muito importante. Então depende do que eu quero fazer, até porque o mercado, quando ele sobe, né, a gente fala assim, poxa, eu vejo muita gente falando assim, eu quero comprar aqui e vender aqui, é fácil, depois eu compro aqui, e vou vender aqui. Não é tão fácil quando você coloca o gráfico e isso acontecendo. Mas o fato é que para subir ele também tem que cair um pouquinho. E numa tendência de alta, as pernas de alta são maiores que as de baixa. Então, como a gente faz esse ciclo, eu também posso utilizar as opções, não no sentido de proteção de um dano maior, mas saber onde que eu estou nessas pernas, para ir me rentabilizando um pouquinho aqui, ótimo, caiu. Não, ele subiu reto. Tá, eu estopei aquela posição. Se fosse uma trava de baixa, por exemplo, né? Então depende muito. O fato é que eu sempre faço. Né? E você... Outra coisa, desculpa até falar, porque o Marcelo falou, mas você faz nos pozinhos, né? Ou seja, com as opções bem fora do dinheiro ou no dinheiro. O problema é que se eu pagar o dízimo com o custo do carrego lá em cima, ou seja, eu não quero perder um centavo. Mas se eu não quero perder um centavo, basta eu vender minhas ações. É mais simples. É tal qual eu chegar lá, o bom desse mercado é o seguinte... Se bobear vai ser mais lucrativo, porque comprar as opções gasta demais. Exato. O bom desse mercado é o seguinte, a gente tem liquidez. Eu não preciso perguntar, eu nem sei quem está comprando.
Basta apertar um botão. Então, se eu achasse que eu não gostaria de perder um centavo do que eu tenho na minha carteira, eu venderia minhas posições. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre no jogo. Aliás, a gente está dentro de uma tendência de alta semanal, a gente está dentro de uma tendência de alta no diário. Acho que, inclusive, do jeito que a gente está hoje, com as condições macroeconômicas, até que eu gostaria de saber se você olha para isso também, né? Se isso faz parte, quanto disso faz parte das suas decisões, mas eu acho que é mais arriscado hoje estar fora da bolsa do que estar na bolsa hoje, com as condições atuais. Sim. A volatilidade, em termos não da implícita, mas a volatilidade ela é necessária dentro de uma carteira hoje em dia, por conta da enorme baixa que a gente teve nos juros. Antigamente era o seguinte, e isso aconteceu comigo, tomei pau na bolsa lá em 2007, 2008, vamos por assim que a gente teve problema, você ficava fora do mercado um ano na renda fixa e beleza, você tinha seu dinheiro de volta. Hoje não tem mais onde recuperar isso, né? Então você tem que ter, sim, ser o seu bunker. Como é que você vai ser você vai ser uma tesouraria de banco? Entendendo sobre diversas classes de ativos e utilizando todos eles a teu favor. E realmente você tem razão. Aliás, uma carteira feita só de renda fixa é tão perigosa quanto uma carteira feita só de ações. Você tem que mesclar as posições. Boa. E do ponto de vista, né, como analista técnico, você prefere, assim, você já comentou bastante sobre estratégia já comentou bastante sobre estratégia de opções e tal, mas o que você acha sobre simplesmente shortear uma ação, né, entrar vendido? Eu não vejo problema nenhum. Aliás, as pessoas têm preconceito disso, né? Dentro de uma tendência de alta do mercado, nós temos papéis que estão em tendência de baixa. E você tratar a tua carteira de forma a você ter posições compradas e na mesma carteira você ter posições vendidas, aproveitando da tendência de baixa dentro dos papéis, é uma maneira inteligente de trabalhar. O que você quer é trabalhar a tendência. Mas e o risco de... ficando vendido, você diz o risco que a ação poderia subir ilimitado. E o squeeze também que pode acontecer, dependendo. A gente teve alguns eventos recentemente bem importantes em relação a isso, né? Eu nunca tive numa posição em que eu tivesse essas perdas enormes e chamadas de margens enormes, em que, do mesmo jeito que ele tivesse pulado meu stop e eu assumo aquela perda adicional, eu não fico carregando além do meu planejado, para baixo eu também tive. Você está comprado numa posição e de repente o papel abre com 10% de queda por causa de uma determinada notícia. E você tinha um risco máximo, por exemplo, de 6%. Se pulou teu stop, por exemplo, você abriu assim, como é que você faz nesse tipo de situação? Eu tenho uma regrinha bem simples, Marcelo. Eu pego a posição, para mim ela já é perdedora. Se ela me der a chance de eu estopar no preço que era o meu stop, ótimo. Mas eu espero a primeira 1 hora de negociação do dia e ponho meu risco ali. Quer dizer, eu assumo que eu perdi mais, espero ainda mais 1 hora e ponho na mínima. Se o preço voltar, você vai conseguir vender um pouco melhor do que estava. Se ele continuar caindo, você está um pouco mais de prejuízo, aí você estopa. Se o preço subir, na verdade, eu vou estopar ele onde era o meu original. Eu posso depois querer reentrar naquela posição. Né? Entendi. Mas ela já é uma posição... Mas eventualmente ele não chegou lá no teu preço que era teu stop. Ele caiu 10, o teu stop era em 5. Aí ele voltou no 7. Sim, aí eu vou conduzindo isto ao máximo que eu entendo que... Com limite de 1 hora. Pode... Nessa 1 hora, dependendo do que acontecer nessa 1 hora, você estopa com mais prejuízo mesmo. Exatamente. E se você tivesse que comparar o shortear versus comprar put? O comprar put, ele talvez fosse um pouco mais interessante para as pessoas, né? Uma vez que o risco é menor, você tem também a questão da volatilidade que pode jogar a seu favor, né? Sim. Poderia ser trabalhar as posições vendidas comprando a put, né? Talvez essa técnica seja mais inteligente para aquele que queira comprar a ação na posição reversa dessa tua. Mas se eu quero comprar uma ação, por que eu vou lá, vou pegar meu dinheiro D+2, vou tirar de uma determinada aplicação ou de outro lugar,
ou o caixa tá bonitinho lá e vou colocar ela em determinado ativo. Eu poderia vender a put. Mas isso aí você tem uma estratégia convexa. Você pode... Não, eu assumi que eu compraria aquele ativo se ele chegasse àquele preço. Eu já ia comprar ele àquele preço. Então, da mesma forma que as posições que as pessoas poderiam se utilizar da parte vendida à compra da put, também é muito inteligente utilizar da compra a venda da put. Você só tem que saber como fazer, né? Porque em determinado momento você está pagando 50 mil reais. Se você converter 50 mil reais na opção e for exercido, aquilo é uma alavancagem assustadora. Você tem que saber qual é o risco daquilo que você está lidando. Inclusive dá para vender put, por exemplo, dentro do dinheiro, né? Que você tem um delta maior ali, você consegue ganhar, em vez de comprar o ativo, você vende uma put dentro do dinheiro, recebe mais do que você receberia ali. Você tem um prêmio, sim. Você tem um prêmio, mas ele é menor também, né? Nesse caso, o prêmio, você vai ter um prêmio menor, mas você tem um prêmio ali, mas se o preço subir, você ganha. Como se tivesse comprado na ação mesmo, né? Isso é uma compra sintética de ação que você faz vendendo uma put dentro do dinheiro, não uma put fora do dinheiro. Sim. Até porque você não tá atrás do prêmio, né? Você não tá atrás do prêmio nesse caso, você tá atrás da valorização mesmo. Exatamente. Até porque a gente teria também a possibilidade dentro de estratégias, vamos conversar assim, e se eu quisesse que determinada carteira minha rendesse um dividendo para mim sempre? Então eu sei que se a ação subir, eu vou querer vender. Esse mercado é contraintuitivo, esse é o problema. E se o preço cair, eu vou querer comprar. Normalmente é o contrário do que as pessoas pensam. Não, se o papel subir, daí eu compro. Mas aí você está comprando tarde demais, talvez. A gente é rentabilizado nesse mercado pelo risco que a gente assume também. Ele é proporcional, isso nas opções é muito claro. A esperança matemática, a probabilidade de êxito é o tamanho do prêmio que você tem. Eles são inversamente proporcionais. Então, se eu sei que se a ação cair, eu vou comprar, e se subir tanto, e aí falta definir os parâmetros de quanto e quando, de quanto em quanto tempo, eu poderia estar sempre vendendo uma put e vendendo uma call, e trazendo para minha carteira um rendimento extra, que ao longo do tempo deveriam melhorar a minha performance. Então, são diversas estratégias que as pessoas deveriam, e é muito importante isso, que as pessoas deveriam conhecer, buscar atrás, de ter um pacote completo de conhecimento, mesmo que seja mínimo. Não precisa ser, eu sou mestre de long and short, de position, de swing trade, de day trade, opções, arbitragem, DI, não. Você nunca vai ser tudo. Mas você conhecer um pouquinho de tudo para você poder trabalhar com a tua carteira da melhor forma possível, com o melhor ferramental. E as melhores estratégias são as mais simples. Porque o que a gente falou aqui não tem nada absurdo. Não tem 5 pernas, não, eu vou montar um negócio que nunca perde, são 7 pernas, e eu vou botar num robô de execução, como o PNT ou qualquer outro, daqui a pouco pelo OpLab, né? Estamos próximos. Né? Daqui a pouquinho. E então, assim, quanto mais simples, melhor. Ela só não pode ser superficial, rasa. E por isso que eu vanglorio o trabalho que vocês fazem, porque de uma certa forma, aliás, de toda forma, vocês estão levando esse conhecimento às pessoas, né? Sempre, constantemente. Isso no fundo, Marcelo, é assim, fazer com que os outros possam crescer, mesmo que materialmente, então o dinheiro, vamos pensar o dinheiro só, pelo exemplo. Você está carregando um peso, nós estamos na sexta-feira, nós estamos na quinta-feira, né, de véspera de feriado, e nós estamos aqui falando, levando essa ideia para o pessoal. É nobre isso, né? Boa. Inclusive, aproveitando, obrigado, aproveitando essa deixa aí, pessoal, o OpLab está com umas funcionalidades novas que a gente lançou semana passada. Agora a gente tem uma tela de rankings onde você pode filtrar e ver as melhores
empresas de acordo com alguns indicadores aí, sejam eles estatísticos, ou indicadores técnicos, ou indicadores fundamentalistas. Então você vai ter lá coisas sobre ROIC, sobre PL, você vai ter sobre correlação, você vai ter sobre tendência de alta, variações de put, taxa. Então tá muito legal, os links estão aqui na descrição. Kaplan, uma pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. A gente fala que é a pergunta Opwise. Qual conselho que você daria para quem quer entrar na bolsa agora? Tá. Primeiro, assim, claro que a renda variável, a bolsa é extremamente importante na composição de patrimônio, frente à diminuição do valor de juros e tudo, mas vai com calma, não precisa ir com muita sede ao pote. O pote vai estar sempre lá, o mercado vai estar amanhã também, né? E com isso ir aprendendo, ou seja, começar com uma posição pequena e aos pouquinhos ir aumentando ela, entendendo o que está se fazendo, né? Para que não tenha prejuízo, problemas e etc. Que a gente vai errar, não há como dizer que não. Primeiro porque todo mundo erra. Que a gente vai perder em determinada posição, sim, a gente não consegue vencer todas. Porque eu suspeitaria muito se alguém me dissesse assim, olha, eu ganho todas, eu tenho um dom natural que Deus me deu, ninguém tem. Portanto, as pessoas deveriam ir sempre aos pouquinhos, ir aprendendo, ter um pacote completo, né? Onde ela consiga ir ao longo do tempo, eu vou dizer ao longo dos anos, aumentar o patrimônio dela. Outra coisa, aplique sempre, conheça no que você, não são sempre 4 letras e um número, 4 letras e 2 números que a gente está aplicando, são empresas que, enfim, a maior parte delas, inclusive, que a gente não vai ter na vida, né? Quando a gente fala Vale, Petro, Bradesco, Itaú, a holding Itaúsa, cerque-se de bons ativos. Isso é 50% do negócio. Tanto trabalhando com opções, tanto trabalhando direcionalmente, cerque-se de bons ativos. Bom demais. Kaplan, muito obrigado, cara. Foi excelente esse papo aqui. Como que o pessoal encontra você nas redes sociais, ou LS, ou algum site aí que você queira deixar, canal? Dá uma visitada na gente, www.ls.com.vc. Lá a gente tem, tá eu, o Thiago Bizzi, Lorenz, Stormer, Igor Rodrigues, Igor Monteiro, Paco, Doc Trader, o Rogério, enfim. Dá uma visitada lá, nos conheça. Muito bom. Marcelo Paes, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Bom, primeiro agradecer a presença do Kaplan, um papo super legal. Vamos chamá-lo mais vezes aí pra gente trocar mais ideias. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, porque eu falo Kaplan, agora, o pessoalmente agora é assim, né? Porque antes da pandemia a gente conhecia, a gente teria se encontrado em algum momento para fazer essa gravação, agora pessoalmente é a distância assim, mas prazer em conhecê-lo. Quem quiser me encontrar, Marcelo H. Paz no Instagram e Marcelo Paz lá no YouTube. Agora eu tô fazendo programas diários no YouTube lá também sobre criptomoedas. Quem quiser ver, me encontra por lá. E você, Abdum, como é que a gente encontra? Bom demais, muito obrigado novamente a vocês dois. Vocês me encontram, pessoal, no meu Instagram @velhoinvestor, lá vocês já me encontram. Siga também o Opilab nas redes sociais, então a gente tem o nosso Instagram @opilab.app, a nossa página do Facebook, que é Opilab App. Você também encontra a gente no nosso canal do YouTube que você está aqui assistindo, então não esquece de se inscrever, que aí você não perde os próximos conteúdos, a gente tem conteúdo aqui toda semana, e o nosso site www.opilab.com.br, lá tem o nosso blog, onde a gente também está recheando ele de conteúdo muito relevante para você. E claro, o link do Opilab, para você conhecer a plataforma, vai estar aqui também. O Opilab está dando 30 dias grátis para quem se cadastrar. Então é isso, se você estava assistindo, muito obrigado, compartilha esse podcast e até a próxima.